Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz a todos. Amém. Que bom, né? Você escolheu estar aqui nessa manhã, estar na casa do Pai, para louvar e engrandecer o nome dEle. Jesus marcou um encontro com cada um de nós aqui nessa manhã. Tem até um hino que fala, né? Nessa noite feliz, mas agora nós temos que mudar, né? Nesse dia feliz, eu marquei um encontro com Deus. E que bom que você aceitou esse convite, porque grandes coisas o Senhor já está realizando e vai continuar realizando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Para começarmos, eu gostaria de compartilhar um texto com você, que está lá no livro do Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 16. João, capítulo 16. Aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 16. Até o início, eu estava no coração de ler apenas até do versículos 25 ao 33. Mas a gente tem que obedecer o que o Espírito diz, né? Então, por mais que esse texto seja extenso, seja um texto comprido, eu gostaria de ler com você do versículo 1 ao versículo 33. Amém? Com certeza, o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. E é assim. Eu gostaria de começar lendo, mas que você memorize o texto. Memorize o texto, mas memorize assim na sua memória, mas abra o ouvido do teu coração. Abra o teu ouvido espiritual e cada versículo que você for lendo, vá colocando no seu ouvido como se fosse a própria voz do Senhor Jesus falando com você. Vá colocando cada versículo que você for lendo, coloque no seu ouvido. Vá ouvindo como se fosse a própria voz, o próprio Jesus falando com você, porque aqui é o próprio Jesus que está falando. Amém? Então nós vamos ler e vamos ler desta forma. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais em nome de Jesus e nós vamos ouvir, não vamos somente ficar com a letra, mas nós vamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Amém? Todos encontraram aí? Podemos ler então? Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 1 em diante, diz assim: E tenho-vos dito isso, e tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão, porque não conhecem o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vai? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim.
da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não vos podereis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, porquanto vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que é isto que nos diz? Um pouco e não ver-me-eis outra vez, e um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Disse, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar, e disse-lhe: indagai entre vós acerca do que disse, um pouco não me veeis, e outra vez um pouco ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está grávida, quando está para dar à luz, sente-se tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires em meu nome, tudo que pedires a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora, nada pedires em meu nome. Pedir e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e creste que eu saí do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. E disse-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábolas alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: creste agora? E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte ou para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. No mundo tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Feche teus olhos por um instante. Pai, é no nome santo do seu Filho amado Jesus que nós estamos reunidos aqui, Senhor, neste lugar, nesta casa de oração, neste lugar, ó Deus, que o Senhor consagrou, aonde habita o teu nome, aonde o teu Espírito Santo se manifesta, aonde a glória do Senhor, Pai, ela é palpável, aonde a tua presença, Senhor, ela é sentida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que neste momento o Senhor já está falando aos nossos corações.
Obrigado, Senhor, por esse privilégio de servirmos ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos servir ao Senhor e servir com alegria, com prazer, com temor, é claro, mas com prazer. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós estamos meditando nesse texto, a palavra, ó Deus, da qual o Senhor já começou a falar no coração do teu povo. E por isso agora, em nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação do teu Espírito, a revelação do teu trono para o nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, esse texto que nós lemos na sua, um texto bastante extenso, comprido, mas eu digo que, graças a Deus, você leu, como o pastor já falou um dia aqui, você leu um capítulo da Bíblia hoje. E com certeza você não só leu, mas a voz do Senhor Jesus, eu creio que ecoou no teu coração. A voz do Senhor Jesus, eu creio que, através dessa leitura, a voz daquele que é todo-poderoso, ecoou no teu coração. E ele continua falando aí no teu coração. Porque nesse texto que nós lemos aqui, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus, ele não estava falando à multidão. Jesus não estava ministrando para a multidão. Mas Jesus falava diretamente com os seus discípulos. Era diretamente com os discípulos que Jesus falava ali naquele momento. Ele não estava cercado de multidão como era costume, como era acostumado. Ele não estava no monte, Não estava no monte. E não estava também na sinagoga, vamos dizer assim, falando com a multidão. Mas ele falava diretamente com os discípulos. E este capítulo, ele faz parte de um discurso de despedida de Jesus. Jesus está fazendo ali nesse texto, nós vemos que ele está fazendo como se fosse uma despedida. E, aliás, essa despedida, esse discurso, vamos dizer assim, essa ministração de Jesus, ela já começa lá no capítulo 14. Se você pegar o capítulo 14 e começar a ler o capítulo 14, você vai começar a ver que ali Jesus já está fazendo como se fosse uma despedida. E naquele capítulo também ali Jesus já não fala mais, não está falando com a multidão, ali está falando também diretamente com os discípulos. E é provavelmente que esse discurso estava sendo feito no cenáculo, em Jerusalém. Se era somente para os discípulos, talvez pudesse ser ali no cenáculo, aonde eles fizeram depois da última ceia. E nesse discurso também, a gente percebe que Jesus está ali preparando os discípulos. Jesus está fazendo uma preparação. Ele faz um discurso de despedida, mas ao mesmo tempo ele está preparando os discípulos. Porque se você prestou atenção no versículo 2 que nós lemos, ele vai falar sobre vocês serão expulsos da sinagoga. Até ser expulso da sinagoga, tudo bem. Mas nós continuamos lendo e ele diz, e vos matarão. Nós tivemos aí o teatro da Páscoa, da Páscoa, e uma coisa ficou muito assim no meu coração, e eu trouxe para esse texto, por quê? Porque quando na sexta-feira, quando você chegava ali, você tinha ali 2 soldados, Você tinha 2 soldados ali. Um soldado até que era, até que dava para ser de boa. Mas tinha um ali que já era mais, era daqueles de atiçar mesmo você. E esse soldado mais ativo, mais assim, mais nervoso, vamos dizer assim, ele chegou em mim e colocou a sua espada no meu pescoço e falou assim, ou nega ou morre.
Ou nega ou morre. E eu olhei para aquele soldado e falei assim, de maneira nenhuma, eu morro, mas não nego. Eu morro, mas não nego. Mas ao passar o tempo, correndo o tempo, eu comecei a pensar nisso. Sabe por quê? Porque ali nós sabemos que era uma apresentação, era um teatro. A espada desse soldado era uma espada, vamos dizer assim, de brincadeira, uma espada, a lâmina era um plástico, né? Então seria fácil, foi fácil eu olhar para o soldado e dizer assim, não, eu de maneira nenhuma, eu morro, eu tenho o meu pescoço fora do corpo, mas eu não nego. Foi fácil fazer isso. Agora imagina se isso é uma verdade. Imagina uma verdade, qual seria a reação? Qual seria a minha atitude? Não estou falando nem da atitude, nem da reação de ninguém. Estou falando da minha atitude. Qual será a minha atitude e a minha reação na hora em que esse soldado chegasse, colocasse a espada no pescoço e você vesse aquela lâmina brilhar, ofuscar os teus olhos com o brilho daquela espada, e você sentiu o fio daquela espada já arranhando o teu pescoço, e o soldado perguntando para você, aí, você vai continuar ou vai negar? Você vai querer continuar com o seu pescocinho no lugar ou você vai negar? Qual seria a reação? E entrando meditando nesse texto, o Espírito Santo colocou uma coisa no meu coração, que naquele momento que Jesus estava fazendo aquele discurso de despedida para os discípulos, porque dias depois ele seria julgado e seria crucificado e seria morto. Então, ali naquele momento, Jesus está fazendo esse discurso. Mas o discurso da despedida, o discurso da qual Jesus estava preparando os discípulos, eu digo hoje para você o que o Espírito Santo colocou no meu coração. O mesmo Jesus que estava preparando esses discípulos para a caminhada no mundo, para o que eles iam ter que enfrentar. E esse mesmo Jesus é o que está preparando a igreja para a sua volta hoje. Louvado seja Deus. Ele preparava os discípulos para a sua partida, mas hoje ele nos prepara para a sua volta. Hoje ele está nos preparando para a sua volta. E uma outra coisa, Jesus ele se apresenta ali para os discípulos como um vencedor. Eu fico imaginando Jesus falando, começando lá desde o capítulo 14 e vindo, eu fico imaginando Jesus fazendo esse discurso para o discípulo, já com tudo que está acontecendo com ele, já com o peso que está sobre ele, porque Jesus naquele momento já estava carregando tudo que era do mundo, Jesus estava carregando tudo sobre ele. E eu fico imaginando Jesus ali conversando com os discípulos, e eu fico tentando pensar, eu fico tentando querer enxergar, querer ver o rosto de Jesus, como que Jesus estava ali falando com os discípulos. Talvez eles estavam ali sentados em uma mesa, e Jesus falando, ou talvez tivessem eles sentados, mas Jesus ali de pé, falando com eles. E eu fico tentando imaginar o rosto de Jesus como estava naquele dia, sabendo de tudo o que já estava acontecendo, mas o que ainda iria acontecer com ele, porque a cruz o esperava, o julgamento o esperava, a crucificação estava esperando. E eu fico imaginando Jesus falando com os discípulos, talvez pensando assim, talvez Jesus estivesse ali de cabeça baixa falando com os discípulos. Tudo isso que nós lemos aqui, Jesus falando com os discípulos ali de cabeça baixa, pensativo no que estava dizendo. Mas aí então o Espírito fala para mim, não, porque Jesus, no rosto de Jesus, havia uma alegria.
Porque no rosto de Jesus havia uma esperança. E era isso que Jesus estava querendo passar para os discípulos, porque nesse texto que nós lemos, Jesus apresenta os discípulos como vencedor do mundo, e ele é vencedor do mundo. Ele é vencedor do mundo, ele é vencedor do pecado, vencedor do mundo, vencedor da morte, vencedor do inferno, e ele é vencedor do diabo. Ele é vencedor. Ele venceu. Nós já ouvimos aqui, né, no final do testemunho do Sidney, ele é vencedor. E ele é vencedor por quê? Como ele mesmo diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta manhã, queridos, é uma manhã de renovação. É uma manhã em que o Espírito Santo quer renovar as nossas forças, quer renovar o nosso ânimo, quer renovar a nossa esperança. Porque quando Jesus fala de aflição, essa aflição muitas vezes, ela vem para trazer cansaço, e a aflição ela vem nada mais para fazer o quê? Para tentar tirar as pessoas do projeto, dos planos de Deus. Então, por isso Jesus fala para ele, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por que Jesus venceu o mundo? Ele é vencedor do mundo, ele venceu o mundo pelo amor. Ele venceu o mundo pelo amor, porque se você for ver lá o texto de João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele venceu o mundo por amor. Então, quando ele está lá fazendo esse discurso, ele não está triste, ele não está, como vamos dizer assim, abatido, porque ele sabe que ele já venceu. Ele sabe que ele já venceu. A cruz ali foi apenas um ato de uma assinatura da qual ele assinou. Mas ele venceu o mundo. E ele venceu. Jesus é vencedor do mundo, como ele mesmo disse, né? Ele mesmo diz, eu venci o mundo. E Jesus é vencedor do pecado porque ele mesmo disse, há alguém entre vós me convence de pecado? Quando você vê lá o capítulo de João, capítulo 8, você vai lá no verso 46, ele vai dizer, né? E ele vai dizer assim, ele mesmo disse, quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de pecado? Porque ali não havia pecado nenhum. Ali não havia pecado algum. Então ele venceu também o pecado. Ele é vencedor da morte, porque ele mesmo diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Venceu a morte. Tanto é que nesse discurso ele está falando para os discípulos, está falando da sua despedida, está falando da sua morte, mas ao mesmo tempo ele fala também da sua ressurreição. Ele não está somente falando da morte, mas nesse discurso ele fala também da sua ressurreição, porque ele fala assim, eu vou para o Pai, eu vou, mas eu vou voltar. E por isso que eu quero que você, nesse momento, que você grave o que eu disse. Grave no teu coração. Você está sendo preparado para a volta de Jesus. E uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer é que nós, queridos, Igreja de Cristo, presta atenção nisso.
A igreja de Cristo, aqui na terra, ela não está livre das perseguições. Nós não estamos livres de perseguições. Ontem eu estava estava vendo uma reportagem e de repente nessa reportagem passou uma mulher. E essa mulher estava sentada na sua calçada, de frente ali, não sei se o comércio era dela, né? O repórter não disse, mas ela estava ali sentada, de frente ali o comércio na calçada, com uma caixinha de som dessas que nós costumamos ver por aí, e um microfone. E o que essa mulher estava fazendo? Cantando hinos de louvores a Deus. Ela estava louvando a Deus. E quando, então, de repente, aparece uma pessoa e começa a agredir aquela mulher. Ela aparece uma pessoa e essa pessoa começa a agredir essa mulher. E por que ela foi agredida? Porque simplesmente ela estava louvando a Deus. Ela estava louvando ao Senhor. Já há alguns dias que o Espírito Santo tem colocado isso no meu coração. Nós não estamos livres de perseguição. A igreja de Cristo, ela não está livre de perseguição. Como o próprio Jesus diz no verso 2, vos expulsarão da sinagoga. Aí você vai dizer, mas isso era para os dias dos discípulos. Não, isso é para os nossos dias de hoje. Isso é para nós nos dias de hoje. Por isso que Jesus fez questão de estar ali, está preparando aqueles homens para o que iam enfrentar depois, porque Jesus falou para ele, olha, eu podia ter dito isso para vocês antes disso, mas eu não disse porque eu estava com vocês. Eu não disse porque eu estava junto de vocês. Então, por isso, agora eu estou falando isso para vocês, porque eu vou deixar o mundo e vou para o meu Pai. Mas vocês vão estar aqui. Vocês vão ficar aqui. E a responsabilidade é de vocês agora. E vocês serão perseguidos e serão mortos. Como se você vê lá na história da igreja. Se você está fazendo UFC ou vai fazer, você vê lá na história da igreja as perseguições que a igreja sofreu. E pensando nos dias de hoje, ainda tem lugar que a igreja é perseguida. Tem lugar que ainda é proibido pregar o evangelho. Não é fora do país, não, é aqui dentro do país mesmo. É aqui dentro. Não é fora, não, é aqui. Então, por isso que o Espírito Santo coloca no meu coração, nós não estamos livres de perseguição. O que nós precisamos é estar sendo preparados pelo que a palavra de Deus está nos ensinando. Jesus está nesta manhã, o mesmo Jesus que estava fazendo esse discurso com os discípulos ali. Ele está fazendo esse discurso para mim e para você nesta manhã. Para que nós possamos estar preparados. Agora imagina se vamos dizer assim, eu, por exemplo, como já diz o soldado, imagina se é eu que estou ali e aquela mulher estou ali, vamos dizer assim, louvando ou pregando, fazendo a obra de Deus ali, uma pessoa vem e te agride porque você está fazendo a obra de Deus. Ainda o repórter falou assim, mas se ela estivesse cantando alguma outra coisa, com certeza ela poderia ficar ali até a hora que ela quisesse. Mas como ela estava fazendo para Deus, ela apanhou por isso. Ela apanhou por isso. E ela não ficou triste, ela não entristeceu aquela mulher. Ela não entristeceu, porque ela sabia que ela estava fazendo para Jesus. Porque Jesus fala assim, porque o mundo vão nos perseguir por amor do seu nome. Por amor do seu nome, o mundo vai perseguir. E a outra coisa, irmãos, que nós temos que ter no nosso coração, é que se o mundo está triste conosco, glória a Deus por isso. Agora nós temos que ter uma preocupação
é que se o mundo está sendo agradável conosco. A nossa preocupação tem que ser essa, se o mundo está feliz conosco. Agora, se nós estivermos incomodando o mundo, e eu falo o sistema do mundo, glória a Deus por isso, é porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos deu para fazer e bem feito. Então Jesus, ele venceu. Ele é vencedor do inferno, pois ele mesmo diz: não temas, sou o primeiro e o último, e o que vence. Fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. E tenho a chave da morte e do inferno. Isso é motivo, irmãos, de nós nos alegrarmos. Porque se nós temos um Jesus tão vencedor assim, nós também somos vencedores. Nós também somos vencedores. Porque esse texto você pode ver em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, onde ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno, porque eu sou vencedor. Aliás, a vitória de Jesus sobre o inimigo, ela já começa lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus é transportado ao monte, e que o inimigo começa a dar a ele, mostrar a ele todas as suas coisas, e Jesus, o último versículo que Jesus fala para ele, quando Jesus ali decreta a sua vitória sobre ele, Jesus fala assim: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus te adorará e a ele servirás. É a vitória. Ali Jesus já derrotou, ali ele já estava derrotado. Ele é vencedor do diabo, porque ele mesmo diz, né? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31 vai dizer isso. Porém, a Bíblia também, né, nos afirma que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder, que tinha o poder da morte. Hebreus 2, 14, está escrito, né, que Jesus destruiu, né, pela sua morte, o poder que tinha, aquele que tinha o poder sobre a morte. E ele se torna ali o grande vencedor. Por isso, o tema dessa mensagem, o tema dessa palavra é o poder que vence o mundo. O poder que vence o mundo. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é o grande vencedor. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, Paulo celebra como se fosse um hino, né? Um hino triunfal. Ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o grande vencedor. Como nós ouvimos aqui, ele venceu. Ele venceu. Mas eu tenho ainda uma boa notícia para nós. E a boa notícia é que nós também somos vencedores. Você se considera um vencedor? Você se considera, você sente-se como um vencedor? Porque naquele discurso, Jesus estava ali falando com os seus discípulos, mas ele não estava ali com a cabeça baixa, sentindo-se uma pessoa derrotada, porque dali a pouco ele já não estaria pendurado numa cruz, dali a pouco ele estaria apanhando, estaria sendo julgado. Não, Jesus estava fazendo aquele discurso e mostrando para os discípulos: olha, aqui está o vencedor do mundo.
Eu me apresento para vocês como vencedor do mundo. E assim também ele se apresenta para mim e para você como vencedor do mundo. Como vencedor do mundo. Se o grupo de louvor quiser subir também, pode subir em nome de Jesus. Então nós também somos vencedores. A igreja do Senhor também vence o mundo por meio dele. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8:37, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sobre nós, peso, que tenta colocar sobre nós, que tenta causar em nós aflição. Esse sistema que tenta trazer para nós, vamos assim, tristeza, que tenta trazer para nós cansaço. Por isso eu disse que nessa manhã é uma manhã de renovo. É uma manhã onde o Senhor está renovando as nossas forças. O Senhor está renovando o nosso ânimo. O Senhor está nos renovando nesta manhã. Louvado seja Deus.